Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer a importação das bases de dados de artigos para se fazer uma revisão sistemática e exportá-los para o Zotero, que é uma ferramenta que vai ajudar bastante, principalmente na fase de retirada de arquivos duplicados e também na fase de avaliação desses arquivos, desses artigos. Então vamos lá para a tela do computador. Aqui eu selecionei duas bases de dados para a gente tirar os dados delas, os artigos. Eu criei uma estratégia de pesquisa, né? Eu não queria que vocês se concentrassem nessa estratégia de pesquisa, sobretudo a ideia geral de como a gente vai fazer essa importação das bases de dados. Então aqui eu estou na PubMed, vou colocar minha estratégia aqui, vou pesquisar e vamos ver quais resultados aparecem para a gente. Bom, apareceram um total de 30 resultados e 3 páginas. Em toda a base de dados você vai encontrar algumas opções aqui do lado para você, por exemplo, colocar alguns filtros sobre abstract, free full text, questões de tempo também, se você quer filtrar apenas artigos que foram publicados há 1 ano, 5 anos, 10 anos, e daí por diante. Você pode fazer toda essa configuração caso necessário. E agora uma das ferramentas mais importantes é como fazer, de fato, essa exportação daqui da base de dados para o aplicativo Zotero que a gente vai utilizar. Então aqui na PubMed vocês vão clicar em Send To. Então vocês vão clicar em Citation Manager e aqui vocês vão selecionar a opção All Results. Se vocês deixarem marcados All Results on this page, vocês só vão baixar apenas os arquivos que estão nessa página. No caso, são 10 artigos na primeira página. Então, recomendo vocês sempre colocarem essa opção de All Results, não só aqui na PubMed, mas verificar também em outros portais como isso daqui vai estar aparecendo. Então, vamos criar um arquivo. Já baixou para a gente aqui. Então, já baixou o primeiro arquivo. E uma coisa que eu vou recomendar para vocês é vocês já de cara mudarem o nome desse arquivo, colocando primeiro qual que é a base de dados que vocês extraíram esse dado e posteriormente colocarem a data que vocês estão baixando esse dado, para que vocês tenham um controle dessas informações. Então, eu estou baixando no dia 5/3 de 2023. Então, já coloquei isso aqui vai facilitar muito nossa vida posteriormente. Então tá, vamos para a segunda base de dados que a gente vai baixar os artigos. Eu escolhi a BVS e vou usar a mesma estratégia de busca. Tá? Então a gente encontrou aqui no site da BVS um total de 46 artigos. Aqui na BVS é um pouquinho diferente, mas a essência é bem a mesma. Vocês vão clicar aqui em Export. Vocês vão clicar em RIS, que é um dos formatos bem recomendados para fazer a importação para o Zotero, e clicar em All References. Lembra daquela outra página da PubMed, onde a gente clicava em todas as referências ou apenas em referências da página? É a mesma coisa aqui. Então vocês vão clicar no formato e em todas as referências, que aí vocês vão baixar todos esses 46 artigos que estavam aparecendo. Então vamos lá, vamos também alterar o nome aqui para a gente, para facilitar o nosso processo. Então, BVS, dia 5/3 de 23. Então, beleza, já fizemos o download das duas bases de dados, dos artigos das bases de dados. Agora a gente vai importar para o nosso Zotero. Então, a primeira coisa que eu vou recomendar para vocês é criar um grupo específico para esse novo projeto, para que esse artigo ele não se confunda com outros artigos que você já tem na sua biblioteca. Pode ser que você já esteja pesquisando sobre o assunto, já tenha alguns artigos que aparecem nessa busca, que aparecem nesse arquivo que você acabou de criar. Então eu recomendo super vocês criarem um novo grupo e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então vocês vão ter que ter uma conta, novamente, como eu tinha falado no vídeo passado, é necessário ter uma conta que vocês vão utilizar para criar esses grupos. Então, acessei minha conta aqui. Eu vou criar um grupo de tutorial de revisão sistemática. Então, criei aqui. Você vai ter várias opções aqui. Você pode escolher
colocar o seguro como público, aberto para membros, público, mas fechado para membros, né, que você vai ter que enviar o link ou enviar um invite para as pessoas que você tem interesse que participem do grupo, ou você pode criar um grupo privado, né? Eu vou colocar um grupo privado aqui para a intenção desse vídeo, né? E aqui você tem várias configurações, né, que você pode ver mais a fundo quando você estiver criando sua própria biblioteca, sua própria pasta. Então, é isso. Então, vocês salvam e no Zotero já vai aparecer para vocês, né? É só clicar aqui em atualizar e já vai aparecer para vocês esse novo grupo que a gente criou. Então, é aqui que a gente vai fazer a magia acontecer dentro do Zotero. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aqueles dois arquivos que a gente acabou de baixar das bases de dados da BVS e da PubMed. Então, vocês clicam aqui em importar, né? E não esqueçam de clicar em cima do grupo que vocês estão escolhendo para colocar esses arquivos. Importar, vocês vão clicar aqui nessa primeira opção e você vai clicar um de cada vez, né? Vai puxar do seu computador esses dois arquivos. Como eu coloquei em downloads, ficou muito fácil, mas pode ser que você tenha colocado o arquivo em outro lugar. Então é importante que você tenha prestado atenção onde você colocou o arquivo de exportação. Então, baixei aqui, coloque coleções importadas e itens dentro de novas coleções. Eu recomendo muito que vocês cliquem nisso daqui, que vai criar uma pasta específica para esse processo. Então, pronto, dá um OK. E agora vai fazer a importação de todos os artigos dessa base de dados, no caso da BVS, que a gente acabou de encontrar, né? Quando são mais artigos, provavelmente vai demorar mais tempo, né? Ia depender também da sua máquina, da potência da sua máquina, pode demorar ainda um pouco mais. Então, como foram poucos artigos, apenas 46, foi super rapidinho, mas vamos supor que nessa base de dados eu tinha encontrado 2.000 resultados. Então, demoraria muito mais, então poderia demorar 10, 20, 30 minutos. E a gente simplesmente deixaria acontecer esse processo. E eu recomendo muito, se acontecer porventura isso com você, você simplesmente tente utilizar a menor quantidade possível de outros aplicativos enquanto você faz esse processo, para não ocorrer nenhum tipo de erro. Então, vocês finalizam aqui e pronto. Agora está aparecendo para vocês todos os artigos que eu encontrei a partir daquela pesquisa restrita que eu utilizei com aquela estratégia de busca. Então tá, agora a gente vai criar, ou melhor, puxar os outros dados que a gente tinha coletado da outra base de dados. Então, mesmo processo, um arquivo, e vamos clicar aqui em PubMed para a gente exportar. Lembra de clicar na caixinha e é isso. Pronto, vai fazer a importação. Importou o Cita Itens, foi super rapidinho, né? Apareceu aquela tela de carregamento. E aqui a gente tem todos os arquivos que foram importados. Então, aqui, se você clica aqui, agora no grupo, você pode ver a quantidade de itens que a gente tem, né? Então, a gente tem um total de 76 artigos. Nesse momento, eu recomendo para você que você coloque em algum arquivo, em algum Docs, em algum Sheets, essa informação, né? A quantidade de artigos que você conseguiu encontrar em cada base de dados. Então, vamos colocar aqui. BVS, eu encontrei um total de, vamos ver, foram 46 artigos. 46 artigos. E na PubMed, que eu lembro, a gente encontrou um total de 30 arquivos. Então, isso daqui é só para a gente manter registrado, para que a gente não perca essa informação durante o processo. E é isso, vamos seguir para o próximo passo. Agora que a gente colocou essas duas bases de dados aqui no Zotero, a gente vai clicar em itens duplicados. E agora que a magia acontece. Essa é uma ferramenta extremamente interessante do Zotero, que ela permite que você exclua todos os arquivos duplicados, todos os artigos duplicados, com um simples clique. O que você vai fazer? Você clicou aqui em itens duplicados, você vai clicar em algum desses arquivos e clicar em Ctrl A no seu teclado. A partir disso, vocês vão clicar em mesclar 52 itens. A partir desse momento, você vai retirar todos os arquivos duplicados que você tem aqui dentro desse grupo, no caso, tutorial de revisão sistemática.
só vai sobrar para a gente realmente um arquivo de cada. Então, se vamos supor que você tinha pego várias bases de dados, tinha pego vários artigos, todos vão ser simplificados em apenas um, né? Vamos supor que era 5 de um mesmo autor, de um mesmo título. O Zotero ele tem essa função extremamente acurada de conseguir captar quais são idênticos, né, muito semelhantes, e deixar apenas um. Então, essa função é maravilhosa e é uma das características mais legais para se utilizar o Zotero enquanto aplicativo. Tá. Agora, a gente vai criar um novo grupo para que a gente possa colocar os arquivos que a gente vai colocar para avaliação. Então, vocês vão clicar aqui novamente em novo grupo e fazer exatamente o mesmo processo que eu ensinei para vocês. Então, eu vou colocar aqui avaliação dos artigos. Vou colocar também novamente como privado. Criar o grupo, não vou mudar nenhuma configuração aqui a princípio e pronto. Vou fazer o mesmo processo de colocar aqui para recarregar, sincronizar e já apareceu para a gente a revisão, a avaliação dos artigos. Então aqui a gente vai criar uma nova pasta, uma nova coleção, né? Clicando com o botão direito, né? Passo a passo. Clicando com o botão direito, cliquem aqui em nova coleção. E vocês adicionam o título. Eu recomendo que vocês coloquem avaliação, títulos e resumos. E fazer o mesmo processo para pasta de leitura completa dos artigos. São os dois processos que a gente vai ter que fazer durante a nossa realização da revisão sistemática. Então, beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vocês vão clicar aqui nesse grupo que tem todos os arquivos, né? Feita a limpeza de todos os arquivos duplicados. A gente vai clicar aqui, dar um Ctrl A e puxar isso daqui para avaliação de títulos e resumos. Então, a partir desse momento, todos os arquivos que estavam ali foram para cá e a gente já tem um arquivo prontinho para enviar para o nosso colega que estará fazendo a avaliação em conjunto com a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai exportar esse arquivo. Então, a gente vai clicar aqui, clicar em exportar biblioteca. Perdão, exportar. Não, é isso mesmo. Exportar coleção, perdão. Vocês vão colocar no Zotero RDF e apenas isso. Vocês não cliquem nessas duas opções porque pode ser que você já tenha começado a fazer as avaliações e você não quer que a outra pessoa que está fazendo a avaliação às cegas saiba disso. Então, clique em OK. Você vai gerar um arquivo, né? Eu não vou gerar esse arquivo, né? Porque o objetivo aqui é só ensinar para vocês como que faz. Mas vocês vão gerar um arquivo e mandar para a pessoa que vai estar fazendo a avaliação às cegas. E ela vai importar para o computador dela e vai fazer o mesmo processo que você. Então, ela vai ter esse arquivo para fazer a avaliação dos títulos e resumos. Então, beleza, gente. A gente já fez todo esse processo, né? E agora a gente vai para a próxima parte para a gente dar seguimento à nossa revisão sistemática. O que a gente vai fazer? Agora, efetivamente, a gente vai fazer a avaliação dos títulos e resumos. A gente vai utilizar, né, duas ferramentas principais do Zotero para fazer isso. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês que quando você clica em um desses artigos, vai aparecer no cantinho para vocês as informações do artigo, né? E nela você vai encontrar, por exemplo, o título, os autores, o resumo, que é uma coisa muito importante, né? E a partir disso daqui você pode fazer a leitura, né? E já etiquetar o seu artigo, né? E o que vai ser essa etiqueta? Você vai ter algumas opções. Você pode dar, por exemplo, uma avaliação positiva, por exemplo, você coloca aqui o artigo, ele atendeu todos os critérios que você tinha proposto para a sua revisão sistemática, né? Você pode colocar talvez ou não, né? A primeira coisa que vocês colocam, vamos supor que esse artigo específico
ele atendeu todos os critérios. Então a gente colocou um sim para ele. Então vocês vão vir aqui embaixo, digitar sim, vai aparecer, né, o sim para vocês, e vocês vão atribuir uma cor para ele. Vocês coloquem a cor, por exemplo, verde, né, que indica o positivo, e você já vê que esse artigo está marcado com sim, está marcado com essa corzinha verde aqui para mostrar que ele foi aprovado e está tudo certo. Agora vamos supor que esse daqui também ele foi avaliado como está tudo certinho, atendeu os critérios. Então, só colocar aqui sim, já vai aparecer aqui a etiquetinha para vocês colocarem e dar Enter. Pronto. Então, vocês vão fazendo esse processo. Agora, vamos supor que esse artigo específico aqui do Graham e do Lachman não atendeu os critérios, mas você não tem tanta certeza por que não atendeu os critérios. Então, vou colocar o talvez. Então, escreve aqui talvez nas etiquetas, dá Enter, e o mesmo processo aqui, né? Escreve talvez aqui e atribui uma cor. Eu vou atribuir a cor laranja para indicar essa possibilidade de ser sim ou não. Então, pronto. Então, a gente já atribuiu uma cor aqui. Para talvez e não, a gente vai ter que explicar o porquê talvez e não. Então, agora a gente vai utilizar a ferramenta de notas. Então, você vai clicar aqui em notas, vai adicionar, e você vai escrever quais são os motivos pelos quais você acha que talvez, ou talvez sim, talvez não, esse arquivo se encaixa. Então, vamos, por exemplo, esse é um artigo que ele é um estudo longitudinal. E não era isso que você estava esperando encontrar na sua revisão sistemática. Então, vamos supor que é essa a razão. Pronto. Então, vocês já colocou a sua justificativa. E a mesma coisa vai acontecer quando você tiver um não. Então, vamos supor que esse artigo vai ser um não. Então, perdão. Não era isso que eu queria fazer, não. Eu vou apagar essa nota. Vou ver para a lixeira. Na verdade, o que eu queria fazer é colocar a etiqueta. Então, vocês vão adicionar a etiqueta de não. Vem aqui embaixo, faz o mesmo processo que eu ensinei para vocês. Escreve não. Atribui a cor, que eu vou atribuir a cor vermelha. Pronto. Então, a gente vai ter 3 cores, né? O verde, sim. Laranja, talvez. Vermelho, não. Não é a mesma coisa que o talvez, no sentido de que a gente vai ter que explicar o porquê que a gente acha que não. Então, mesma coisa, vocês vão criar uma nota, explicar por que avaliou-se que não deve ser incluído. Então, vocês vão colocar todas as razões aqui pelas quais você acha que não deve ser incluído. Beleza, fazendo todo esse processo com todos os artigos, vai estar bem coloridinho aqui, vai estar muito fácil de visualizar. Você pode utilizar a ferramenta de aparecer para você quando você estiver discutindo, fazendo a reunião de discussão junto com o seu parceiro, que fez também a avaliação às cegas. Você pode clicar aqui no próprio botão do rótulo. Então, quando você clica, só aparece para você o rótulo que está atribuído. Então, os artigos que estão com esse rótulo de sim são esses dois. Talvez não vai ter nenhum e não também não vai ter nenhum. Ou não, né? Não, deveria ter um, mas deu uma travadinha aqui. Talvez tenha um e não está travando. Mas enfim, a ideia geral é essa. A ideia que eu queria passar para vocês, que o rótulo ele ajuda a gente a se organizar e também tornar esse processo de avaliação um pouco mais visual. Então, como eu disse para vocês, a partir desse momento que você já fez a avaliação de todos os títulos de artigo, vocês vão passar para a próxima etapa de fazer uma reunião com o parceiro que vai estar fazendo a avaliação junto com você, mais às cegas, né? Então, vocês vão se reunir e comentar sobre os pontos que divergiram e tentar entrar em acordo sobre se deve ou não colocar o artigo que está ali em decisão dentro da revisão sistemática. Então, a ideia geral é essa. E, como sempre, eu peço que vocês sempre vão anotando essas informações, por exemplo, quantos sims, quantos nãos, quantos talvez você tem em um arquivo separado, como eu tinha falado para vocês.
Então, vocês podem colocar aqui avaliação, títulos e resumos. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, um hashtag não. Então, vocês colocam a quantidade, vão colocar, sei lá, 24, sim, pode ser uma outra quantidade, daí por diante. Então, a ideia é você sempre ir registrando essas informações para que, eventualmente, você possa acessá-las de maneira fácil e tranquila, mas também você pode utilizar o próprio Zotero aqui, porque está tudo muito bem organizado para ver esses dados, né? Aqui mostra pra gente, por exemplo, que tem os arquivos que sobraram e tal. Aqui tem a quantidade de 25 artigos, mas é importante vocês sempre registrarem essas informações para que vocês possam acessá-las no futuro. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem para perguntar uma dúvida mais específica, mas o processo é basicamente esse. Vai ter aquelas mudanças que acontecem de plataforma para plataforma quando a gente está fazendo a importação da base de dados, né? Então, BVS, PubMed, Scientific, cada uma tem uma forma diferente de exportar e cabe a vocês pesquisarem, né, dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio site, como fazer isso, né? Eu deixei para vocês, acho de exemplo, esses dois, né, a BVS e a PubMed, que são super tranquilos, mas vocês vão explorando e descobrindo também como fazer isso em outras plataformas. E só queria falar por último, né, que o processo de avaliação de leitura completa dos artigos vai seguir exatamente o mesmo processo, né? Vocês vão avaliar quais vão seguir para a próxima etapa, então vocês vão selecionar aqui todos que tiverem verdinho e jogarem para lá, né? Depois que vocês já fizeram a reunião, já discutiram sobre quais nãos devem ser incluídos ou nãos que não devem ser incluídos e daí por diante, e seguir o processo da avaliação de leitura completa. Então, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, como eu disse, é só comentar comigo, só conversar comigo que a gente pode tirar essa dúvida. Mas o Zotero pode ser muito, muito útil para a gente durante essa fase de criação da revisão sistemática. Então é isso, gente. Beijão, tchau, tchau.